Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje, pessoal, é sobre Segunda Guerra Mundial. É um tema muito legal, mas que tem muitas informações. Então, aos meus alunos, eu peço que vocês tomem nota, ou seja, anotem no caderno de vocês aquilo que eu for fazendo referência aqui na explicação, porque quem registra, memoriza melhor. Então, vamos começar aqui com o período histórico. Então, a Segunda Guerra oficialmente ocorreu de 1939, do dia 1º de setembro de 1939 até o dia 8 de maio de 1945. As operações militares envolveram 72 países e os conflitos ocorreram em diferentes localidades: Oceania, Ásia, África e Europa. Agora, é muito importante a gente compreender o que motivou a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Para a gente falar sobre as causas da Segunda Guerra Mundial, a gente precisa lembrar das consequências da primeira, que ocorreu de 1914 a 1918. Lá na Primeira Guerra Mundial, houve a derrota alemã e a assinatura do Tratado de Versalhes. Além disso, havia também um contexto de grande crise econômica. Essa crise econômica foi agravada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Por que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi tão grave assim? Porque naquele contexto, os Estados Unidos financiavam a reconstrução da Europa, que estava devastada pela guerra. Então, com a crise nos Estados Unidos, essa crise se espalhou também pela Europa. Então, o contexto era um contexto de grandes dificuldades econômicas na Europa. Diante disso, o que a gente observa? Essa crise econômica aumentou o sentimento de derrota e fracasso que havia entre os alemães e as alemãs. Foi nesse quadro de insatisfação, de frustração, de derrota, associado a um quadro de pobreza, a um quadro de crise econômica, que os ideais do partido nazista ganharam força. O partido nazista foi fundado em 1920. Adolf Hitler, líder do partido nazista, chegou ao poder em 1933. Os ideais nazistas podem ser entendidos como uma política totalitarista e que tinha como propósito criticar os termos do Tratado de Versalhes. Lembrando que o Tratado de Versalhes punia a Alemanha de inúmeras formas, proibindo-a de aumentar o seu exército, fazendo-a devolver territórios conquistados, proibindo-a de se armar. Então, o Partido Nazista tinha como essa ideia principal criticar e lutar contra os termos do Tratado de Versalhes. Além disso, defendiam a superioridade do povo alemão, culpavam os judeus pela crise econômica e defendiam a perseguição deles, a perseguição e o isolamento em campos de concentração e, em alguns casos, a eliminação dos judeus e de outros grupos, como ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais e também comunistas. Bom, o Partido Nazista também perseguia os comunistas. Além disso, defendia a teoria do espaço vital. O que é isso? O Hitler defendia a unificação do povo alemão. Então, para unificar o povo alemão, ele entendia que era preciso expandir o território alemão. Então, por isso que ele defendia o expansionismo nazista. Além disso,
a gente também tem uma outra situação que é na Itália. A Itália vivia problemas econômicos muito parecidos com o da Alemanha. Também vivia uma frustração, uma sensação de fracasso muito grande. É nesse contexto que surge um grupo antiliberal e anticomunista, né? Esse grupo aproveitou-se da crise econômica para fortalecer seus ideais. Surgiu então o fascismo, que é um regime totalitário e extremista, que naquele contexto foi liderado pelo Benito Mussolini. Então, naquele contexto, Itália e Alemanha partilhavam dos mesmos objetivos e, por isso, em 1936, assinaram um tratado de amizade e colaboração. Mais tarde, foi a vez do Japão fazer parte dessa aliança, assinando, portanto, o Pacto Tripartite, que tinha como objetivo estabelecer a cooperação entre esses 3 países e formando um bloco militar chamado de Potências do Eixo. Nesse contexto, né, de expansionismo nazista, lá no final da década de 30, os alemães começaram a se interessar pelo território da Áustria, né? Em 1938, iniciaram uma campanha para unificar os 2 países. Isso se concretizou em março de 38. Além disso, também anexaram a Tchecoslováquia, certo? No contexto de anexação da Tchecoslováquia, foi realizada uma conferência em 1938, a Conferência de Munique. Qual que era o objetivo da Conferência de Munique? Era reunir ingleses e franceses junto com os alemães, né, que queriam que os alemães parassem com esse expansionismo nazista. Nesse contexto da Conferência de Munique, ingleses e franceses cederam o território da Tchecoslováquia para Hitler. Só que eles pediram, né, que aquela fosse a última exigência territorial da Alemanha. Hitler assinou um acordo se comprometendo com esses termos da Conferência de Munique, mas é óbvio que ele não cumpriu. Tanto é que em 1939, Hitler iniciou o projeto de invasão da Polônia. Foi aí que ingleses e franceses assinaram com a Polônia um acordo, no caso de ocorrência de uma agressão da Alemanha aos poloneses. Então, ingleses e franceses, juntamente com a Polônia, foram então caminhando para a formação de um bloco militar, o Bloco dos Aliados. Hitler, então, coordenou o ataque à Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Esse ato, né, de invasão à Polônia foi considerado o estopim, ou seja, o início da Segunda Guerra Mundial, pois, nesse contexto, o Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha porque haviam assinado um termo juntamente com a Polônia, que em caso de agressão da Alemanha, eles iriam reagir pelos poloneses. Então foram formados 2 grupos militares, de um lado os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e do outro as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Para a gente compreender a Segunda Guerra, a gente pode dividi-la em 3 fases. A primeira, que foi de 39 a 41, em que havia uma supremacia das potências do eixo. A segunda fase, que é o momento em que a Segunda Guerra começa a se inverter, então esse quadro de supremacia das potências do eixo começa a se alterar. E a terceira fase, que se estende de 1944 a 45, que é quando as potências do eixo são derrotadas, ok? Quando a gente fala da primeira fase, que é a fase de 1939 a 1941, a gente observa esse expansionismo nazista se concretizando. Olha, os alemães chegaram a conquistar a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. Então havia uma superioridade alemã gigantesca. Mas a grande questão é que em 1941 a Alemanha traçou um plano extremamente ousado, né, que seria
a invasão da Rússia. Essa invasão da Rússia ficou conhecida como Operação Barbarossa, né? O que foi um problema, porque essas duas nações, a Alemanha e a Rússia, tinham a assinatura entre eles de um pacto de não agressão. Esse pacto de não agressão dizia que essas duas nações não lutariam entre si num período de 10 anos. Entretanto, Hitler descumpriu esse acordo e propôs, a invasão da Rússia, a invasão de Leningrado, Moscou e Stalingrado. E aí essa invasão, essa tentativa de conquistar Stalingrado foi considerada a batalha mais sangrenta de toda a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, Hitler tinha um objetivo muito claro, que era controlar a região do Cáucaso para, assim, ter acesso a recursos importantes, como, por exemplo, petróleo. Mas por que Hitler não ganhou? Por uma série de motivos. Ele perdeu a Batalha de Stalingrado. Porque ele teve que dividir as suas forças em duas frentes, a frente ocidental e essa frente do Cáucaso. Além disso, os soldados conviveram com frio intenso na região durante os combates e a resistência dos soviéticos foi extremamente forte. E aí, Hitler perdeu, então, essa frente do Cáucaso e a derrota em Stalingrado enfraqueceu muito, muito a Alemanha. E ela teve a sua capacidade industrial reduzida, a sua capacidade bélica. E soma-se a isso o fato de que os britânicos e os americanos ampliaram os esforços na luta contra os alemães. Então, os alemães ficaram enfraquecidos em duas frentes. A frente do Cáucaso, onde perdeu a Batalha de Stalingrado, e a frente na porção mais ocidental. Haja vista que os britânicos e os americanos ampliaram seus esforços de luta, né? Só para vocês entenderem, as tropas aliadas desembarcaram na Sicília e reconquistaram, nesse contexto de enfraquecimento dos alemães, reconquistaram a Itália. Os alemães tiveram que reforçar as defesas para não perder outras áreas, né? Foi nessa batalha que tropas brasileiras foram empregadas, né, entre 1944 e 1945. Qual o contexto da derrota da Alemanha, então, já caminhando aqui para o desfecho da Segunda Guerra? A derrota da Alemanha, então, ela vem, em primeiro momento, com a derrota em Stalingrado e depois com a perda do controle sobre a Itália, que foi reconquistada pelos aliados. Nesse contexto, o Mussolini, que era um importante aliado do Hitler, foi morto, né? E no leste europeu, ou na região do Cáucaso, como queiram, os soviéticos foram pressionando, empurrando os alemães. Então, os soviéticos foram reconquistando lugares como a Estônia, Polônia, Hungria, né? E as tropas soviéticas foram avançando. O dia D ocorreu em 1944, no dia 6 de junho. Era uma operação que fazia parte dos planos de reconquista agora de um outro país, a reconquista da França, que havia sido ocupada pelos alemães desde 1940. Então, abriu-se uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas. Então, tinha a frente lá que os soviéticos estavam atuando, na Itália havia uma outra, né, que houve o desembarque na Sicília, e agora mais uma terceira frente para a reconquista da França. Nesse chamado dia D foram mobilizados 150 mil soldados que desembarcaram em praias da Normandia. Né? Em 1945, os aliados chegaram ao território alemão e Berlim foi conquistada. De acordo com as fontes históricas, o Adolf Hitler, nesse contexto, cometeu suicídio e, por isso, a Alemanha rendeu-se. Agora vamos à rendição do Japão. O Japão continuou
lutando. Para vocês terem uma ideia, a entrada dos americanos na guerra tem muito a ver com o Japão, porque em 1941 os japoneses atacaram uma base naval dos Estados Unidos, a base de Pearl Harbor, localizada no Havaí. Esse ataque reforçou acordos de solidariedade que já haviam entre a Inglaterra e os Estados Unidos e fez com que este último entrasse de vez na Segunda Guerra Mundial. Né? Houve batalhas entre estadunidenses e japoneses, como a Batalha de Midway, né, que foi um ataque aeronaval que resultou na destruição de porta-aviões da Marinha japonesa. A derrota do Japão foi extremamente sangrenta. Os Estados Unidos fizeram vários bombardeios ao Japão com o intuito de mostrar o tamanho da sua força militar. Os norte-americanos lançaram 2 bombas atômicas, uma sobre Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, e a outra sobre Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945. Mesmo com o lançamento das bombas atômicas, o Japão ainda permaneceu na guerra. A rendição ocorreu quando as tropas soviéticas invadiram a Manchúria, também no dia 9 de agosto. Mas o Japão ainda se manteve aí por quase um mês. A assinatura da rendição do Japão só ocorreu oficialmente no dia 2 de setembro de 1945. Tá? Aqui é uma imagem da explosão atômica em Nagasaki e à direita, a explosão atômica em Hiroshima. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, como eu já disse, participou principalmente na Batalha da Sicília, pela reconquista da Itália, né? Inicialmente, o Brasil tinha uma posição neutra, havia até um bom relacionamento de Getúlio Vargas, presidente da época, com a Alemanha, só que houve um ataque alemão contra navios brasileiros e aí, nesse contexto, o nosso presidente, como eu já disse, Getúlio, acabou assinando um acordo com os Estados Unidos e entrou na guerra do lado dos aliados. O Brasil enviou 25 mil militares da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, enviou mais de 42 pilotos, 400 homens de apoio, né, da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, e 3 mil soldados brasileiros se feriram e 450 morreram. Vamos fechar o PET aqui, a semana, né? O PET não, a semana 2 do PET, com as consequências. Então, o que a gente tem de consequências? Um rastro de destruição. Esse rastro de destruição atingiu áreas industriais e agrícolas, desencadeou uma crise financeira, sem falar também do número de mortos e feridos. Agora, algumas consequências que eu diria até positivas. A criação de tribunais para julgar crimes de guerra, como, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal do Extremo Oriente. Agora, em termos de consequência militar, né? Vamos lá. O leste europeu passou a ser ocupado pelas tropas do Exército Vermelho, pelas tropas soviéticas, e ficaram sob a área de influência do comunismo soviético. Os aliados, né, se reuniram em 1945 e debateram mudanças territoriais no mapa europeu. Mudanças como, por exemplo, a fragmentação da Alemanha. A Alemanha perdeu territórios para os soviéticos e o território alemão foi ocupado e dividido. Essa divisão foi a Alemanha Oriental, que ficou sob o controle, sob a área de influência dos soviéticos, e a Alemanha Ocidental, que ficou sob o controle dos ingleses, americanos e franceses. Uma outra consequência foi a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ela deu lugar, né, ou melhor, ela substituiu o lugar que era ocupado pela Liga das Nações, que fracassou
já que a Segunda Guerra aconteceu, né? Então, a ONU foi criada com o objetivo de manter a paz entre as nações e evitar que outro conflito das proporções da Segunda Guerra Mundial acontecesse. O que a gente tem como consequência também da Segunda Guerra Mundial? A bipolarização do mundo, em que, de um lado, os soviéticos representavam um polo de poder, o socialista, e do outro lado, os Estados Unidos da América representavam um outro polo de poder, o capitalista. Amanhã, aqui no canal, tem a aula de correção da semana 2, então fica ligado, tá bom?